Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar um conteúdo muito legal da matemática, que é o conteúdo de funções. Neste vídeo em específico, nós vamos ver um pouquinho sobre a função afim ou função do primeiro grau. Então, se você tem dúvidas sobre funções, acompanhe o vídeo aí até o final. Na função afim, o que nós temos? Nós temos que ela é toda função polinomial de primeiro grau, ou seja, o expoente do x é 1. E o que é uma função? Relembrando para quem esqueceu. Uma função é uma relação entre dois conjuntos. E como que se dá essa relação? Essa relação ela se dá por meio da lei de formação da função. Na função polinomial de primeiro grau em específico, que nós estamos vendo, nós vamos ter que a lei de formação dela é y igual a ax. Olhem aqui o coeficiente, o expoente do x é 1, mais o b. E também pode aparecer para vocês como f de x, é a mesma coisa que y, por isso que eu coloquei das duas formas aqui para vocês. Então, essa aqui é a lei de formação da função afim ou função de primeiro grau. Então, nós temos ali os coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A é aquele que acompanha o x, e ele é chamado de coeficiente angular. Por quê? Porque ele nos dá a taxa de variação da função. Então, tanto o A quanto o B, eles são números reais, e neste caso o A é diferente de zero. E o coeficiente B, ele é o ponto que intersecta o eixo das ordenadas. Ele recebe o nome de coeficiente linear. Então, o que é intersectar o eixo das ordenadas? É onde ele corta no eixo y. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de função afim. Quais os tipos que nós temos? Nós temos a função linear. Então, a característica dela é f de x igual a x. A principal característica dela é que o b é igual a zero, certo? Depois nós temos a função identidade. Na função identidade, o b também é igual a zero, porém o a é igual a 1, sempre, na função identidade. E a função constante, ela é com o valor a igual a zero e o b diferente de zero, ou seja, ela só tem o valor do b, ela é uma função constante. Então, o f de x igual a 4, como exemplo, poderia ser f de x igual a 5. Então, sempre será uma função constante. Depois nós temos algumas características específicas desta função. Quais são? Ela pode ser crescente, e quando que ela é crescente? Nós olhamos para o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o a. Se ele for positivo, ou seja, se ele for maior que zero, a função é crescente. Porém, se esse nosso coeficiente angular for negativo, ou seja, menor que zero, a nossa função afim será decrescente. E a raiz da função afim? O que é a raiz da função afim? É o ponto que intersecta ou que corta o eixo x, isto é, o ponto em que a f de x é igual a zero, então o nosso y terá o valor de zero. Como que nós podemos calcular? Nós podemos fazer por meio de x igual a menos b sobre o a. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico, como construir, desenhar o gráfico da função afim. Nós sabemos que esse gráfico ele será sempre uma reta. O gráfico da função afim será sempre uma reta. E nós precisamos de dois pontos para poder traçá-lo. Quais são esses pontos? O primeiro ponto é o ponto da raiz, que nós vimos anteriormente. E o segundo ponto? No segundo ponto é onde ele vai cortar, intersectar o eixo y. Então, nós teremos que ter x igual a zero. E nesse ponto, se o nosso x for igual a zero, nós vamos ter que o y será igual a b. Então, aqui eu coloquei para vocês, para ficar mais claro,
o que nós precisamos, tá? Nós precisamos dos dois pontos, ou seja, menos b sobre a e zero. Então, o x nós calculamos por menos b sobre a e o y vai ser zero. Está aqui no eixo x o pontinho onde ele intersecta esse eixo. E também nós temos o outro ponto onde o x é zero e o nosso y vai ser o b, que está aqui em cima, certo? No pontinho azul. E aqui nós temos a lei de formação da nossa função afim, certo? Então, aqui é um resumo para vocês sobre as principais características desta função. E agora nós vamos aplicar esse nosso conhecimento para resolver um probleminha matemático. Esse problema nos traz que um táxi começa uma corrida com o taxímetro a R$ 4. Cada quilômetro rodado custa R$ 1,50, ou seja, aqui nós vamos ter 1,50 vezes o x, porque se nós percorrermos 2 quilômetros, nós pagaremos 3, e assim vai aumentando. Se no final de uma corrida o passageiro pagou R$ 37, a quantidade de quilômetros percorridos foi. Então, realmente, ele quer que a gente calcule o valor do x, e aqui nós temos as alternativas. Então, inicialmente, nós vamos lembrar da lei de formação da função afim. Y igual a x mais b. Agora, nós vamos substituir os dados que o problema nos fornece nessa lei de formação. Então, nós temos que a f de x é igual a 1,5, que é ali o 1,50 por quilômetro rodado, vezes o x, que é a quantidade de quilômetros, mais 4, que é o valor que a corrida começa no taxímetro, certo? Qual o outro dado que nós podemos substituir aqui também? O y, porque o y deu 37, que foi o valor da corrida pago por esse passageiro. Agora nós vamos isolar esse x e determinar qual é o seu valor. Como que nós faremos isso? Manipulando essa expressão. Então, nós vamos colocar... Nesse caso aqui, eu só inverti para o x já ficar do lado esquerdo. E no próximo passo, nós vamos resolvendo. Então, o 4 que estava somando foi para o outro lado da igualdade subtraindo. Nós ficamos com 1,5x igual a 37 menos 4. Nós teremos 1,5 vezes o x igual a 33, isolando o x. Agora, 1,5 vai para o outro lado da igualdade dividindo. E assim nós determinamos que o valor do nosso x é igual a 22. 22 o quê? 22 quilômetros percorridos. Então, a resposta correta é a letra D. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dúvidas, comentem, coloquem aí nos comentários. Lembrem-se, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, porque no nosso canal os vídeos são diários. Até o próximo vídeo.